dia, bem-vindos de volta à disciplina Teoria do Direito, essa nossa sexta semana de aula. E hoje nós vamos avançar no tema do justnaturalismo moderno. Tá? Lembrando a vocês que vocês já têm um questionário em aberto para realização, questionário que vocês têm um mês aí para entregar, 5 perguntas, consulta ao material, e respostas individuais e individualizadas, né? E também temos o nosso verbete, que também está em andamento, e algumas pessoas já utilizaram o fórum para indicar ali o seu verbete. Acho que faltam apenas alguns grupos, né? Algumas equipes, talvez, ainda faltem indicar ali o seu tema e a sua organização. Tá? Então, fica esse lembrete para que vocês não deixem para o final do semestre a realização desse trabalho. Cecília, bom dia, Cecília. Pode Bom falar. dia, professor, tudo bom? Deixa eu tirar uma dúvida com o senhor. É Claro. porque em outras matérias que eu fiz esse tipo de questionário, os professores normalmente eles tinham um limite específico de linhas ou um tamanho ideal de resposta. Aí eu queria saber do senhor se tinha isso mesmo ou eu só não vi, sabe? Só para saber mesmo. Não tem um limite especificado. Se diz no questionário, né? Sim, no verbete eu vi. No verbete tá lá. O verbete tem orientação em relação a isso. Agora o questionário não. Peço para que vocês façam uma resposta que seja completa, de maneira que sirva aos estudos de vocês, à organização dos estudos, da matéria, que demonstre leitura dos textos. Tá? São perguntas que podem ser estruturadas a partir dos textos da nossa disciplina. Então, essa é a minha sugestão, mas não é uma norma muito rígida em relação a isso. Tranquilo, professor, obrigado. Deixo a dica para vocês, baseados em outros semestres, para que vocês tenham uma cópia dessas respostas e guardem o arquivo por conta própria. Quer dizer, vocês tenham um arquivo de Word com as suas respostas nos seus próprios computadores, além de postarem as respostas na plataforma. Tá? Isso vai acabar sendo um material de síntese de estudo que vocês vão ter para consultar depois, nos próximos semestres também. Parece uma coisa assim impensável, né? Que vocês vão voltar a esses temas no futuro, mas é verdade. Talvez vocês voltem, talvez vocês queiram guardar essas anotações, esses estudos para os próximos anos. Tá? Vocês vão formando assim um acervo dos seus próprios materiais, dos seus próprios estudos, das suas próprias anotações. Tá? Eu digo isso porque alguns alunos já pediram para que eu localizasse ali algumas das atividades, alguns dos materiais que eles produziram nos semestres anteriores. E eu acho que depois, quando a gente encerra o semestre, vocês não têm mais acesso à sala pelo Moodle. Então, deixo aí essa informação. O que mais, gente? Mais alguém tem dúvidas, perguntas sobre a nossa aula? Nem todos os... Eu não respondi ainda todas as questões. Tem algumas dúvidas ainda no fórum da nossa disciplina. Tá? Algumas das perguntas ali vão ser tratadas nas aulas mais para frente. Tá? Então, ao longo do semestre ainda a gente tem tempo para digerir esse conteúdo. Mas fiquem à vontade aí para também fazer os seus questionamentos.
Último recado também para vocês é que. Peraí, ignorar. Tá. No dia de amanhã, dia 22, quarta-feira, às 5 da tarde, nós teremos mais uma oficina, um curso de extensão vinculado às nossas disciplinas, aos nossos estudos, e que vai misturar mais teoria do direito e história do século XX, tá? Da nossa formação intelectual. É um curso sobre a recepção de Carl Schmitt no Brasil. Carl Schmitt é um autor, um jurista alemão, muito influente na teoria do direito contemporâneo, moderno, né? E então nós vamos ter aí um curso de 1 hora e meia, 2 horas sobre isso, na quarta-feira, às 5 da tarde. Tá? Vou deixar todas as informações na, na nossa página do curso, acompanhando o vídeo. Muito bem. Então tá, gente, na aula anterior, a gente conversou bastante sobre justnaturalismo, sobre as teorias, né, do direito natural. E eu utilizei a obra de Hobbes como uma principal referência aqui para o nosso estudo. Tá? Espero que vocês tenham lido o material, tá? De o Leviatã. É um texto bem muito relevante para a formação de vocês, tá? Para os estudos de vocês. E eu selecionei os capítulos que são o núcleo da obra. Né? Então vai ser muito importante que vocês tenham essa leitura para os anos de faculdade de vocês. Além disso, eu também trouxe aqui algumas citações, né, alguns trechos da obra do Espanha, que faz uma introdução histórica às teorias do direito natural, as formas de se pensar do direito natural. E a gente pode organizar esse nosso conhecimento sobre essas teorias, né, em dois eixos mais claros. Né? Primeiro, um eixo que a gente vai chamar assim de justnaturalismo tradicional, e outro, o justnaturalismo moderno. Tá? Então, separar justnaturalismo tradicional e justnaturalismo moderno é importante para a gente entender a pluralidade de teorias dentro daquilo que a gente chama de teorias do direito natural. Ao se referir às teorias do justnaturalismo tradicional, a gente vai ter em mente uma visão de direito natural que vem desde a antiguidade, que é compartilhada por filósofos e juristas da Grécia Antiga, de Roma, né, daquelas civilizações antigas, e também da Idade Média. E que, de certa forma, ainda tem os seus representantes hoje, que se aproxima bastante da, dos debates da teologia e da filosofia moral. O justnaturalismo tradicional, ele é o nome, o guarda-chuva para todas essas formas de se pensar o direito natural, especialmente relevantes para a Antiguidade e a Idade Média, que giravam em torno do estudo das leis da natureza como leis estabelecidas por um Criador e como leis associadas ao comportamento humano em sociedade, aos instintos, aos ímpetos naturais dos seres humanos. E essas leis, essas regras, que seriam
naturais, que seriam imutáveis, que organizariam a base de todas as sociedades. Essas leis, elas estariam na base da organização da sociedade. Então, o fato das sociedades terem uma ordem, das sociedades não serem caóticas, o fato das sociedades terem uma ordem, serem ordenadas, estaria associado a essa ideia de que existem leis como base das relações humanas. Não leis positivas, leis naturais. Então, a existência de leis naturais, estabelecendo a ordem da sociedade, do funcionamento da sociedade, é o núcleo duro daquilo que a gente pode chamar do justnaturalismo tradicional. Agora, vocês podem estar achando que isso também se aplica ao que a gente chama do justnaturalismo moderno. Mas o justnaturalismo moderno, que começa em grande parte com autores que a gente está citando aqui, como Hobbes, como Locke, como Rousseau, Kant. Esse justnaturalismo moderno, ele traz algumas características específicas que o diferenciam do tradicional. Quais são os temas que vão diferenciar o justnaturalismo moderno daquele justnaturalismo antigo, medieval, que a gente vai chamar de tradicional? Então, aqui nós temos um resumo, tá, dos temas centrais do justnaturalismo moderno. O individualismo, tá? O direito natural não vai estar sendo pensado a partir da ordem da sociedade como um todo, tá? Mas do indivíduo. Sobre quais leis que determinam o funcionamento dos seres humanos, mas a partir do viés individual. Esse viés individualista, ele vai se conectar com uma ideia de direitos subjetivos. Os direitos subjetivos são direitos que são reivindicados pelo indivíduo. Enquanto que a ideia de direitos objetivos, que era mais importante na vertente tradicional, se referia à ordem da sociedade, como a sociedade se organiza, com ordens, com classes, com hierarquias, com distinções entre diferentes tipos de pessoas, né? Nobreza. Para o justnaturalismo, essas distinções elas não são fundamentais. Fundamental é a habilidade humana e individual de ser portador de direitos. Então é aí que vem a ideia do direito subjetivo. Então a teoria do direito moderno é uma teoria subjetivista, na perspectiva do direito natural, porque ela trabalha na ideia de que os sujeitos têm direitos. Os indivíduos reivindicam para si direitos. E o terceiro tema fundamental na teoria do justnaturalismo moderno é o voluntarismo. É a ideia de que é a vontade humana que é capaz de criar relações jurídicas, de criar obrigações jurídicas, criar deveres. Portanto, vai estar na base da criação do direito em sociedade. Um dos fundamentos do direito será a vontade humana.
Vamos lá, Cecília. Professor, o Hobbes, ele se encaixa como o justnaturalismo moderno? Porque, Como que você interpreta isso? Vamos lá. não, na verdade, a dúvida era mais porque a dúvida, dependendo da sua resposta, a dúvida era outra. Porque eu estava pensando nessa questão do voluntarismo que você falou, que nesse caso, se é a vontade do povo, né? Seria isso, a vontade do povo. Eu fiquei pensando em Hobbes, porque o Hobbes é uma imposição da vontade do soberano, entendeu? Então eu fiquei Hum, achando quão voluntário isso pode ser, entendeu? Porque eu sei que tem a questão, todo o debate de que para Hobbes a saída do estado da natureza vem a partir da imposição do soberano sobre a vontade do soberano sobre a vontade dos homens, né? E os uhum. homens eles não possuem uma vontade na concepção de Hobbes, né? Tipo assim, depois de a vontade do soberano ter sido imposta. Então o voluntarismo para mim ficou um pouco Me explica o que você quis dizer com essa última frase. Eu acho que eu. das Por... vontades. Isso, isso. Qual que é o papel das vontades aí na teoria de Hobbes? Eu tinha interpretado, né? Uhum, Eu tinha interpretado que quando eles, a saída do estado da natureza, que a uhum, gente tem a figura, a entrada do soberano, né, e a formação do estado civil, quando o soberano ele impõe a sua vontade na vontade do povo, o povo eles têm essa meio que uma, eles não têm, não é possível que as vontades deles se manifestem, né, que eles estão regidos pela vontade do soberano. Mas eu sei que tem uma questão com atentado à vida também, né? Que é meio que a única exceção da regra para Hobbes, é que se o soberano atentar à sua vida, você pode protestar, mas você não pode se revoltar. Mas foi mais ou menos assim que eu interpretei, que foi a imposição da vontade uhum, soberana, ele é meio que elimina a vontade, não elimina, né? Porque a vontade está sempre ali, mas ela sobrepõe-se à vontade do povo. uhum. É o que você está fazendo referência à ideia de coerção, né? De que uma imposição legal, que uma ordem que vem de um Estado soberano, ela é uma ordem impositiva, coercitiva, tá? Não é de cumprimento voluntário, é de cumprimento obrigatório, não é isso? Concorda comigo? Sim, É, então, à medida em que existe uma obrigação jurídica trazida com elementos coercitivos, por exemplo, digamos assim, você, Cecília, faz um contrato. Você entra num restaurante e às vezes não precisa assinar contrato nenhum, mas é uma relação contratual. Você entra num restaurante, a pessoa te dá um menu ou pergunta o que você quer, você escolhe um prato, você come o prato, comeu, né, o prato. E agora você quer sair. E antes de você sair do restaurante, o chefe ali, ou o funcionário, diz assim: agora você tem que pagar pelo prato que você comeu, ok? Ao fazer isso, ele está suprimindo a sua vontade? não. Por que não? Porque você não, mas você não pode fazer o que você quiser, né? Ou pode? Talvez você possa. Que, que, hum. Vamos analisar essa situação jurídica. Ok. Eu acho assim que nessa situação em específico tem os costumes também, né? De tipo assim, no momento que. Não os costumes, né? Se não seria um costume, seria necessariamente uma regra, né? A gente teria que. Tem que pagar. Porque se você não paga, você está em direto descumprimento. Tipo, você estaria agora em dívida, né? Mas tem que pagar. Vamos dizer assim. Não sei explicar isso. Seria roubo em toda a comida, não sei. Sim, você está pensando na relação com a sociedade de maneira geral, certo? Certo. Você conseguiria fazer com um experimento mental, deixar de fora a ideia de sociedade, pensar só na relação entre indivíduos, você e a pessoa que serviu a comida e agora quer o pagamento?
É Tenho. possível existirem ali obrigações jurídicas um para com o outro? Sim, porque vocês realmente acordaram, né? Tem um contrato que foi Ah, feito, tá. realizado. E se eu Essa é a descumprir o ideia contrato. importante. Se eu hesitar, eu descumpro o contrato, né? Uhum. Justo. Então, você ser obrigada a fazer alguma coisa em razão de um contrato. Um contrato que você voluntariamente aderiu, certo? Você não foi obrigada a entrar no restaurante, Certo. tá? Então, existe uma manifestação de vontade, explícita ou implícita, na adesão ao contrato. Tá? Sim. Agora, a imposição coercitiva do contrato, ela é uma violação da sua vontade ou ela é uma concretização da sua vontade? Acho que tem uma linha muito tênue aí. Mas nesse caso, se a gente contratou, faz sentido, tem um pacto que foi realizado, em que o soberano ele promete mais segurança, né? Estou pensando na teoria, pelo menos na interpretação que eu tive na hora de ler, de que a promessa de segurança do soberano impõe um limite das nossas vontades, mas é o que a gente desejou no contrato, né? Hum. Mais ou menos isso. Então, o que eu quero destacar aqui, fazendo essa análise, é de que, para a teoria de Hobbes, não é uma limitação da nossa vontade a existência de um soberano, ou a existência de imposições, de que essas imposições elas não são incompatíveis com a nossa vontade, justamente pelo contrário. É a capacidade, a vontade que existe, cada um, é o pressuposto, vontade livre, é o pressuposto para a criação de obrigações jurídicas. Está na base da relação contratual. Então, uma vez que você assumiu uma determinada obrigação, você assumiu voluntariamente. A imposição de um cumprimento, a imposição coercitiva do cumprimento do contrato, ela decorre da vontade, ela não vai contra a vontade. Agora, ela restringe a vontade do ponto de vista de que você assumiu uma obrigação, agora você vai cumprir a obrigação. Agora você não pode mudar de ideia. Essa é a diferença. Entendi, professor. Obrigada. Então, essa forma de argumentar dos justnaturalistas modernos, tá, é caracterizada pelo contratualismo. Tá? A ideia de que qualquer tipo de sociedade deve ser pensada, construída a partir de relações contratuais. É por isto que o nosso entendimento dessa teoria fica muito confuso se a gente usar termos coletivos, como o povo. Aí a gente não consegue entender exatamente o que esses autores querem dizer, porque a primeira marca desse tipo de teoria é o individualismo. Aqui cada relação jurídica vai ser pensada pelo viés individual. Afinal de contas, os contratos eles são pensados na sua forma mais simples, pura, mais fundamental, sempre entre duas partes, estabelecendo-se obrigações recíprocas, né? Direitos e deveres. E esses direitos e deveres, eles serão subjetivos num sentido técnico específico, não subjetivo no sentido de que cada um acha o que quer, coisa assim, não é isso. Subjetivo no sentido de que cada um é sujeito de direitos, pode reivindicar do outro direitos específicos numa relação. Então, Ok. voltando àquela sua primeira questão, Hobbes vai estar caracterizado pelo justnaturalismo tradicional ou pelo justnaturalismo moderno?
Ok, eu acho que vai para um justnaturalismo moderno, nesse sentido de que voluntariamente as pessoas cedem. Vou falar essa palavra, mas pode. Eu acho que não sei se está tão certo, mas cedem sua liberdade nesse ponto por terem essa imposição da vontade do soberano, mas é um contrato. Entendi. Sim. Hobbes é um autor que vê com muita preocupação a reivindicação das pessoas por liberdade. Por quê? Porque Hobbes considera o estado de natureza um estado de total liberdade. Ali todas as pessoas têm direito a todas as coisas, então elas são livres para fazer o que bem entender. E elas, sendo livres para fazer o que bem entender, elas vivem num estado miserável de guerra de todos contra todos. E para ele, o estabelecimento de uma sociedade pacífica, segura, né, exige a restrição da liberdade humana. E a restrição da liberdade humana, ela está na base da criação de leis. Tá? As leis dos governos estabelecidos, elas, para Hobbes, tá? A teoria hobbesiana, elas não são feitas para dar liberdade. Pelo contrário, elas restringem a liberdade. Mas à medida que elas restringem a liberdade, elas dão mais segurança. E essa é a preocupação desse autor. Ficou claro? Sim, professor. Marceli, eu vi aqui que tem perguntas da Maria Paula, Fernando comentou, Marceli também. Então vou ler aqui a pergunta, né? Então, a, a base contratual, ó, embora falando da questão coletiva, de sociedade, Estado, é individualista, tá? Isso é uma coisa muito importante, tá? Por isso que estou destacando para vocês ali a ideia do individualismo como um tema nuclear do justnaturalismo moderno. Por quê? Sociedade, Estado parecem ser termos coletivos, mas do ponto de vista da organização dos argumentos, da teoria, todos esses autores vão usar como elemento da argumentação a ideia do indivíduo. Tá? E a ideia de que indivíduos podem ter relações jurídicas com outros indivíduos. E uma vez que um indivíduo tem uma relação com outro indivíduo, essa relação é contratual. Quer dizer, tem direitos e deveres recíprocos. Essa é a forma teórica de se estabelecer um fundamento para a existência do direito, independente das leis positivas. Conseguem visualizar isso? Então, assim, se eu disser que o direito ele só existe quando existe uma sociedade com leis estabelecidas, essa vai ser uma concepção teórica positivista, porque aí o direito ele vai decorrer das instituições existentes na sociedade. Mas esses autores são autores justnaturalistas. Eles acreditam que existem relações que naturalmente vão criar direitos e deveres. Então, que tipo de relação
vai criar naturalmente direitos e deveres, independentemente da existência de uma sociedade? Os contratos. A relação entre pessoas, relação voluntária, relação individual, relação subjetiva. Tudo isso vai ser capaz de criar direitos, direitos e deveres. Tanto que isso estaria na base da formação da sociedade. Então, uma sociedade criada a partir de um contrato, ela é uma sociedade que já é criada com base no direito. Então, o direito é algo que vem antes da sociedade. Percebem essa relação? Tá ouvindo? Sim, sim, pode falar. Ah, eu não entendi. Quando a gente pega a relação jus-naturalista, a sociedade viria antes ou viria depois das relações jurídicas serem Das criadas? relações jurídicas, né? Vem depois ou antes? Ah, tá, ótimo. Vamos pegar o exemplo de Hobbes, tá? Que a gente já conhece um pouco dessa teoria. Hobbes começa com o exemplo do estado de natureza. O estado de natureza não é uma sociedade civil. Então, não tem sociedade. Não tendo sociedade, tem estado de natureza. Tá. No estado de natureza, todo mundo tem liberdade de fazer todas as coisas, todo mundo tem direito a todas as coisas, ninguém tem obrigações jurídicas. É a partir do momento em que as pessoas fazem um contrato social para a criação de um Estado, para a criação de um governo, para a constituição de um soberano, é a partir desse contrato social que vai ser estabelecida uma sociedade. Então veja, se as pessoas podem fazer um contrato, esse contrato vai estabelecer direitos e deveres. E as pessoas devem ser capazes de fazer o contrato independentemente da existência da sociedade. Essa é a teoria. Justamente porque elas fazem um contrato e aí surge a sociedade. Então agora você consegue ver por que para os autores justnaturalistas é possível estabelecer um direito mesmo antes da existência de uma sociedade, e aí a sociedade passa a existir na medida em que o direito é estabelecido. Então a sociedade decorre do direito. Então é uma concepção que, em alguns aspectos, reflete compreensões do senso comum, mas em outros aspectos é uma teoria que também é diferente, é bem diferente do senso comum, daquilo que a gente está habituado a pensar. Vamos lá. Colocando aqui mais uma vez a imagem. Thaisa. Professor, eu tenho uma dúvida. Quando o senhor Sim. fala do direito positivo, as normas estabelecidas não precisam ser necessariamente do Estado, né? Pode ser de qualquer instituição. Me explica melhor o que você quer essa dúvida. O que seria uma norma positiva que não é do Estado? Tipo uma norma baseada nos costumes, religião, essas coisas. Como que os costumes se relacionam com o Estado? Ou não tem nenhuma relação? Eu acho que deve ter sim, né? Então, na obra O Leviatã, em Hobbes,
tem uma parte que ele fala sobre os costumes. Ele diz o seguinte, que, como está mencionando Le Fernando, direito consuetudinário. Ele diz assim, que o costume ele pode existir como um consentimento tácito de soberano. Entendeu o que isso quer dizer? Não, o senhor pode explicar melhor? Isso. Então, costume parece ser algo independente do Estado, né? Que as pessoas fazem costumeiramente, por hábito. Hobbes argumenta que isso pode até vir a acontecer, tá? De que as pessoas adquiram um certo costume, prática social, mas que isso só vai ter validade se houver o consentimento do soberano, do Estado. Tá? E esse consentimento pode ser expresso, quer dizer assim, o governante ele pode dizer eu reconheço os costumes da população agora como direito. Ou ele pode simplesmente não falar nada. E ao não falar nada e deixar a coisa acontecer, isso implica um consentimento tácito. Então aí existe uma dimensão positiva do direito consuetudinário, de que o próprio Estado ele pode permitir o funcionamento de costumes. Então, mesmo num exemplo como que você deu do direito consuetudinário, a gente pode vinculá-lo ao funcionamento de um direito positivo estatal. Vamos ver se eu te confundi ainda mais. Um pouco. Tá. Então, o que eu estou usando esse exemplo para reforçar uma coisa que talvez seja novidade para vocês. Mas é essa ideia de que o direito positivo, né, não necessariamente precisa ter aquela origem estatal. Tá? Eu acho que esse era Agora o ficou ponto, claro. esse era o ponto da sua pergunta, né? De Exato. que, como direito positivo, você pode ter outras coisas. Mas que outras coisas? Né? Como que elas se relacionam? Bom, a ideia de Estado ela ocupa uma posição central na distinção de validade, do que é válido e do que não é válido. Mas isso não significa dizer que o Estado é que criou tudo. O Estado ele vai estabelecer o critério do que é válido e do que é inválido. Mas a criação pode se dar por conta dos indivíduos, por exemplo. Então, por exemplo, assim, eu tinha dado o exemplo do restaurante, né? Duas pessoas fazem um contrato. Quem criou esse contrato foram dois particulares. Mas isso está sob a alçada também de um Estado em funcionamento. No caso, a criação desse contrato que estipula deveres e direitos já seria como uma norma jurídica, por estar... Isso. Ah, pronto. Agora está mais claro. Então, por que um contrato pode ser uma norma jurídica? Porque vai estabelecer direitos e deveres entre ambas as partes. E estabelece também certas hipóteses, né? Se você fizer tal coisa, então você terá tal direito, né? Se você cumprir tal coisa, você terá tal dever. Trabalha numa lógica voltada também para o futuro, para uma realidade que pode ou não ocorrer, né? Então, essa é uma estrutura normativa. Da Ficou mesma forma. claro. Muito obrigada. Então, as leis também funcionam dessa forma, né? Com vários elementos em comum aí. Ainda que as leis tenham um destinatário que é geral. Quer dizer, a lei não é feita entre uma pessoa e outra, né? A lei é feita para todos. Mas a lei também traz essa normatividade, essa ideia de que se você fizer tal coisa, tal será a implicação jurídica disso. Aí você terá direito, aí você terá um dever, e assim por diante.
Vamos olhar aqui mais questões. Tá? Cecília coloca assim, né? Professor, para o justnaturalismo moderno, depois da saída do estado de natureza, ainda se utiliza do direito natural? Ele ainda se aplica na sociedade civil? Essa é uma pergunta muito legal, muito importante. Tá? E aí eu vou dizer o seguinte. Primeiro de tudo, vai depender do autor, né? De qual teoria que a gente está utilizando. Por quê? Se o autor for Thomas Hobbes, para Thomas Hobbes, a relevância do direito natural na sociedade civil vai estar associada à preservação da própria vida. Então, isso a gente tinha comentado na aula anterior. A partir do momento que o indivíduo vê a sua própria vida ameaçada, ele retorna ao estado de natureza, ele pode, é válido que ele faça isso, é lícito que ele faça isso, deixar de lado o cumprimento das leis positivas. Então, o direito natural, a preservação da própria vida, tem uma relevância aí. Para um autor diferente, como John Locke, ele vai manter uma concepção de propriedade privada como um elemento do direito natural. Então aí não é só a vida, é a vida e também a propriedade privada. Então é um eventual conflito, inclusive com o Estado, a respeito da propriedade privada, existe novamente um retorno a um juízo acerca do direito natural. Não necessariamente em Locke haverá um retorno ao estado de natureza, ou à guerra de todos contra todos, como era a argumentação de Hobbes. Locke já interpreta que a sociedade pode, de certa forma, julgar a situação sem necessariamente cair numa guerra. Mas que o direito natural implica também mais coisas do que a própria vida. Então, Paulo coloca assim: o contrato traz implícito que as pessoas abrem mão de certos direitos para um governo ou outra autoridade, a fim de obter vantagens da ordem social. Então, o que o Paulo está colocando aqui é a existência de um contrato implícito, né, entre a sociedade, entre um governo estabelecido, melhor dizendo, entre um governo e as pessoas. É um contrato entre o indivíduo e o Estado. E essa é a forma mais intuitiva de ver a coisa. Porém, os autores que a gente está analisando aqui, tá? Os autores que estão construindo uma teoria do direito, tá? Como Hobbes, eles não estão colocando a relação contratual entre as pessoas e o Estado. Isso é uma coisa muito, muito difícil de conseguir distinguir, mas eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso. Tá? Quando a gente fala do contratualismo, enquanto teoria do direito, a gente não está falando de uma relação contratual entre os indivíduos e o Estado, em que os indivíduos eles recebem benefícios do Estado e aí têm deveres para com o Estado. Essa seria a coisa mais lógica.
mais intuitiva. Mas não é isso que os autores estão argumentando. Por isso que às vezes eu destaco assim, essa coisa de não, vamos primeiro confundir para depois explicar. Tá? Porque tem certas coisas que vão contra a nossa interpretação mais lógica. Então, vejam vocês. Para os autores contratualistas, para a teoria do direito natural moderno, as pessoas fazem um contrato entre si. E deste contrato que as pessoas fazem entre si, surge uma terceira coisa. Tá? Então, tem duas partes no contrato, que é um indivíduo e todos os outros indivíduos. Então, todos os indivíduos, teoricamente, fazem parte desse contrato. Da criação desse contrato surge o governo. Deste contrato surge o Estado. Então, o contrato ele não é das pessoas com o Estado. O contrato é das pessoas entre si. O Estado não é parte do contrato. O Estado ele decorre do contrato social. Então, isso é um pouquinho difícil de entender à primeira vista, tá? Mas eu quero que vocês observem as consequências teóricas disso. Essa concepção gera um Estado irresponsável. Alguém entendeu o que eu falei? O que é um Estado irresponsável? Ó, não, não, não. Tá bom. Vamos lá, Cecília. No caso, o Estado ele é irresponsável porque ele é fruto do contrato que foi feito pela sociedade antes. Então, meio que ele não é responsável pelo que a sociedade... Na verdade, a sociedade ela é gerada com o contrato também, né? Antes não tem sociedade em si. São as pessoas que têm capacidade de fazer um contrato, elas fazem um contrato, o contrato é firmado, surge sociedade, Estado e governo. Aí, como isso foi gerado depois, e é fruto da deliberação das pessoas, então, acho que nessa medida, a responsabilidade está na sociedade em si, e não no Estado, né? Não sei, foi assim que eu interpretei. Isso. E é dessa concepção teórica que a gente vai ter ideias que eram muito comuns até recentemente, tá? E foram depois transformadas pela ideia de Estado constitucional, de direito, mas aí é mais contemporâneo, de que o Estado não era obrigado a pagar indenizações para as pessoas se ocorresse alguma uma violação de direitos, de que o Estado não teria obrigações para com as pessoas. Então, a Camille colocou no chat assim, um Estado sem deveres, é isso? É mais ou menos isso, nessa direção. Tá? Nas monarquias, se dizia que o governante, o rei, né, ele não erra, porque o Estado ele não tem responsabilidade jurídica. Quer dizer, ele simplesmente vai agir, porque ele tem essa soberania. E ele não vai poder ser responsabilizado pelas pessoas. Por quê? Uma pessoa pode levar outra a julgamento. E aí quem é que vai julgar? O Estado. Né? Um tribunal. Tá? Mas as pessoas não podem levar o Estado a julgamento. Essa é a compreensão que vem do justnaturalismo moderno. Dessas teorias. Por quê? Porque o Estado não é parte de um contrato. É isso que eu estava querendo enfatizar antes. E que é tão estranho. Porque o Estado decorre do contrato. Então, a gente pode ver que as pessoas entre si possuem obrigações
direitos e, portanto, responsabilidade. O Estado não. Janaína coloca uma questão bem interessante. Quer comentar para a gente? Ela coloca assim, ó, se eventualmente se romper esse contrato, o Estado deixa de existir? Então a ideia é que o rompimento do contrato social é o caminho para o retorno ao estado de natureza. É o caminho para a dissolução do Estado. Agora, como essa é uma questão teórica e não uma questão empírica, fica em aberto a questão de se todos precisariam ao mesmo tempo descumprir o contrato, se basta que uma boa parte das pessoas descumpra o contrato para o retorno ao estado de natureza, mas isso não é uma questão concreta, é uma questão teórica. Fernanda. Bom dia, prof. Dá para me ouvir? Sim. Eu fiquei muito confusa com isso do Estado não ter deveres, porque, por exemplo, vamos lá, em Locke o Estado surge, se forma esse contrato para assegurar a propriedade privada. Então, não seria um dever do Estado assegurar a propriedade privada? Eu fiquei muito confusa com isso. Sim. Mas é ótimo que a gente fique confuso com isso. Porque mostra que a gente está realmente destrinchando a coisa. Por quê? Porque nós não pensamos como pessoas do século XVI, do século XVII. Todo mundo já assistiu televisão, todo mundo já viu jornal, todo mundo já tem ideias na cabeça muito diferentes desses autores. Então, se a gente lê e a gente entendeu tudo, a gente não entendeu nada. A gente está achando que a gente entendeu. Tá bom? Então, assim, ficar confuso aqui é normal. Segundo ponto, tá? Como que pode um Estado, que, por exemplo, a gente fala, né, em Locke, que existe uma função no contrato social, que é a função de preservação da propriedade. Esse é um objetivo do Estado. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas, os indivíduos, eles só fazem o contrato entre si porque eles têm um objetivo. O objetivo é a preservação da sua liberdade, da sua propriedade privada. Ok. Então quer dizer que existe uma intenção ao se estabelecer um contrato das pessoas entre si. É esse contrato que confere direitos e deveres recíprocos a todas as pessoas. Esse contrato, ele não vai estabelecer deveres específicos ao Estado. É aí que mora a questão teórica muito estranha para a gente hoje, mas não era estranha para eles naquela época. Para eles isso era normal. Porque era normal naquela época o absolutismo. Pensar no Estado como tendo poderes, mas não tendo obrigações. Nesse sentido específico. Assim. Então, veja, o Estado não vai ter uma obrigação para com você. Mesmo em Locke. Em Locke, o que ele argumenta é que as pessoas vão poder julgar se o Estado está, de fato, protegendo a sociedade, a propriedade, ou não. Se ele está cumprindo a sua função ou não. E aí Locke vai dizer que se a situação for tão ruim, mas tão ruim, aí vai ser lícito que as pessoas dissolvam
o contrato que gerou aquele Estado específico e refaçam o contrato. Façam um novo Estado. Mas é teoricamente impossível dizer assim: eu sou parte do contrato, o Estado é outra parte do contrato, o Estado não cumpriu a parte dele, então eu vou processar o Estado. Nessa teoria é impossível processar o Estado, levar o Estado a julgamento. Entendeu? É esse o principal ponto. E até o século XX, isso era a concepção dominante de que você não podia processar o Estado. Você não podia levar o Estado a julgamento. É uma concepção muito recente do ponto de vista da teoria do direito, a ideia de que órgãos estatais podem ser um polo passivo de uma ação judicial, por exemplo. Ficou mais claro agora? Por que que é tão confuso? Porque vai contra certos pressupostos que a gente tem hoje como normais, de que o Estado tem responsabilidades. Entendeu? Mas esses pressupostos são nossos, não era desses autores dessa época. Quem mais que quer fazer pergunta sobre isso? Tem algumas dúvidas aí no chat. Então eu tinha colocado aqui para vocês que outra característica fundamental do justnaturalismo moderno é a ideia de que existe uma objetividade no conhecimento jurídico, de que existe uma verdade científica na análise do direito. Então, todos esses autores, como Hobbes, Locke, eles vão estar, eles acreditam que a sua análise é uma análise científica do direito. Vejam que eles estão chegando a conclusões muito diferentes das conclusões que a gente toma como óbvias. E essa forma de raciocínio não é exatamente a forma como a gente pensa hoje. Mas eles acreditavam que era era o tipo de método capaz de dar explicações científicas para o direito em sociedade. Então é muito importante que vocês entendam que esses autores eles acreditavam estar no caminho certo, digamos assim, acerca da racionalidade dos seus próprios argumentos, da cientificidade das suas concepções. E claro que vocês podem observar também que geralmente isso é uma crença comum hoje também, né, de que a nossa abordagem é realmente científica. A nossa abordagem é objetivamente verdadeira. Então, a gente precisa observar isso com bastante cuidado. Porque quem achar que conseguiu determinar a verdadeira lei natural, né, não vai estar sozinho. Tá? Muita gente já trilhou esse caminho. E aí existe uma concepção científica das relações jurídicas entre as pessoas, né, e do funcionamento do Estado. E aí vai surgir a ideia de uma ciência do Estado, teoria do Estado, e é aí que vem a origem da ciência política. Tá? Então, a teoria do direito e a teoria do Estado estão na base dessas disciplinas modernas acerca da ciência política, ciência do Estado e ciência do direito. Tudo isso vem dessa formação do justnaturalismo moderno.
que mais, gente? Eu sei que tem ainda muita questão não discutida. Tá? Bom, eu quero trazer para vocês uma discussão agora sobre essa questão da responsabilidade do Estado, sobre a superação dessa ideia de absolutismo, que é muito importante para a formação da teoria do direito contemporânea e para a gente entender a ideia de Estado de Direito. Hoje, para a gente, é muito comum a ideia de Estado de Direito, de que o Estado ele se organiza pelo direito e de que ele, de certa forma, se submete ao direito. Ele funciona através das regras jurídicas. Essa é uma concepção que não era a concepção corrente, né, na Antiguidade, na Idade Média, ou mesmo dentre esses autores da Idade Moderna. O justnaturalismo, ele vai colocar, como eu mencionei para vocês, o direito na base da formação do Estado, da sociedade. Mas ele vai criar aquela coisa estranha que é um Estado sem responsabilidade. Tá? Porque direitos e obrigações são entre as pessoas e o Estado é fruto dessa relação contratual. Estou afirmando várias vezes esse ponto para ver se a gente consegue realmente entender as consequências disso. Agora, então, Paulo de Tarso coloca assim, contrato individual eventualmente pode sobrepor o contrato social? Pode fazer essa pergunta, compartilha com a gente assim, mais detalhes do que você quer dizer com isso. Bom dia, professor. Bom dia. Se duas pessoas formulam um contrato individual, esse contrato, lógico, obedecendo às premissas do direito positivo, ele pode sobrepor a um contrato social? É isso que eu quero saber. O que significa sobrepor? Sobrepor é o que está escrito ali naquele contrato individual, tem que ser cumprido, mesmo que a ordem jurídica diga ao contrário, por exemplo. Tá. Existe uma pessoa chamada João e você se chama Paulo. O direito brasileiro diz que você é obrigado a pagar R$20 para João hoje? Não. Isso não está escrito em nenhum lugar. Mas se você vai no restaurante do João e pede ali um prato, consome, e o prato custa R$20. Agora, existe essa obrigação jurídica? Sim. Essa obrigação jurídica, ela veio de onde? Do acerto. Do acerto que foi feito. Uma relação contratual. Né? Sim. Então, vamos utilizar esse vocabulário. Né? É de um contrato. Ainda que não seja escrito e tudo mais, mas é um contrato. Não é mesmo? Esse contrato, ele se sobrepõe. Esse é um contrato individual, o termo que você utilizou, né? Então, eu vou ler de novo aqui. O contrato individual pode sobrepor o contrato social? O que você acha? Em certas circunstâncias, sim. E em certas circunstâncias não? É isso? Em certas circunstâncias, não. Sim. Porque se eu acordei com o senhor, por exemplo, uma relação contratual, e mesmo que nós dois saibamos que está fora do contexto social, mas foi acordado entre nós dois, esse contrato tem que ser cumprido. Me dê um exemplo.
Eu estou buscando um exemplo. Mas o senhor está entendendo o que eu estou falando. Por exemplo, deixa eu ver. Por exemplo, o contrato social diz que a gente tem obrigações. Mas, dentro desse contrato individual, a gente abre mão dessas obrigações. Por motivos pessoais das partes. Vai prevalecer aquilo que foi acordado. Você consegue me dar um exemplo? Eu estou querendo buscar esse exemplo. Vou te dar um exemplo concreto, real, histórico. Alguns anos atrás, um homem na Alemanha postou na internet, num fórum, uma proposta contratual de que ele aceitava ser comido, canibalizado. Que ele estava procurando um parceiro para que realizasse um ato de canibalismo. Isso é uma relação contratual? Ele acertou com alguém isso? Sim. O Estado reconheceu esse contrato? Isso de fato aconteceu. E o Estado reconheceu isso porque tem que ser reconhecido, avalizado pelo Estado. Por quê? Porque só tem valor se for reconhecido pelo próprio Estado, porque a gente vive dentro de um Estado. Por que só tem valor se for reconhecido pelo Estado? Quer dizer, um contrato particular é um contrato particular. Nós sabemos que ele tem valor jurídico. Por isso que existem os contratos, os chamados contratos de gaveta. Ao mesmo tempo, o Estado também questiona, em certas circunstâncias, esse mesmo contrato. Apesar de ter sido feito entre as partes. Isso é tema, professor, para questionamentos diversos. Porque, por exemplo, se eu acordo, por exemplo, que a lei diz que, por exemplo, o contrato de aluguel tem que ser no mínimo de 1 ano. E eu acordo que eu vou fazer um contrato de 3 meses, 6 meses, que seja. Eu e a parte. Esse contrato, a partir do momento que a gente assina, ele tem valor jurídico. Porque não é obrigado a todos os contratos de aluguéis terem 1 ano de locação, por exemplo. E o que você conclui daí do ponto de vista da teoria do direito? Isso, que o direito individual, às vezes, ele pode se sobrepor ao direito social, desde que as partes concordem. Aí é uma questão individual. Foi acordado entre as partes dessa forma. Isso não é contraditório com o que você tinha afirmado antes sobre o fato de que o Estado tem que reconhecer como válido? Que o Estado tem que reconhecer o quê? Como válido. É isso que eu estou falando. Você pode questionar, porque nós somos os seres sociais, né? Nós precisamos da validação do Estado. Para isso que existem os cartórios, os reconhecimentos de firma. Por que a gente precisa da validação do Estado? Porque nós somos seres sociais. Vivemos... Porque nós escolhemos isso. Não, a gente nasce dentro de uma sociedade. E nós somos quase que impositivo. Nós temos que seguir a ordem social das coisas. Mas isso não quer dizer que você não possa fazer um contrato individual fora dessa ordem. Desde que as partes concordem. Aquele velho ditado, não é um trilho, é uma trilha.
Você não é obrigado a ficar em cima daquele trilho a vida toda. Você pode sair dela, desde que haja um acordo mútuo. Porque nem tudo o Estado também legisla. Nem tudo. Tem coisas que ficam em aberto, para que haja um entendimento entre as partes. Eu vou voltar aqui a um slide que eu tinha colocado antes, sobre o justnaturalismo tradicional. E aí eu quero que você analise esses tópicos, né? E me ajude a entender uma coisa. Você acha que existem regras que estabelecem a convivência, regras naturais, que estabelecem a convivência entre as pessoas numa sociedade, e que essas regras estão relacionadas aos instintos, aos ímpetos naturais do ser humano em sociedade, e que essas são regras que decorrem da natureza humana e que podem ser conhecidas. Você concorda com essa forma de organizar o pensamento? Sim, sim. Porque o seu viés de análise, os instrumentos que você está usando para analisar o problema jurídico, são instrumentos de análise típicos do justnaturalismo tradicional, que, por exemplo, vem da tradição de Aristóteles, de Platão, de São Tomás de Aquino. Existem vários autores que se debruçaram sobre este tipo de análise de questões jurídicas. Tá? Faz sentido o que eu estou falando? Sim, sim. Tá? Então, existe uma tradição nesse sentido, de análise jurídica, que é mais ou menos nessa linha que você está trazendo. Tá? Essa linha de análise é uma das formas teóricas de se ver o direito. Tá? Por isso eu coloquei aqui, justnaturalismo tradicional, tem o justnaturalismo moderno, dos autores contratualistas, que vai usar outro aparato teórico, outras ferramentas de análise, que era o que a gente estava discutindo em Hobbes, por exemplo, que é diferente. E mais diferente ainda é a teoria positiva do direito moderno. Já vai ser outro aparato teórico. Tá? Pelo que eu consegui entender da nossa conversa, o Paulo aqui está usando uma análise que é mais típica do justnaturalismo tradicional. Você concorda, Paulo? Sim, concordo. Então é isso. Na disciplina Teoria do Direito, a gente não vai se dedicar a discutir o que é o certo, ou o que é quem tem razão. A gente vai estar preocupado em analisar qual referencial que você está usando e a gente vai aprender a dominar esses diferentes referenciais. Então, você vai precisar ser capaz de deixar de lado um pouco a forma como você já pensa para adquirir outras formas de pensar, outras ferramentas teóricas. Tá? Então, é esse o ponto aqui da nossa disciplina ao longo desse semestre. Então, a gente vai analisar, a gente vai falar pouco sobre o justnaturalismo tradicional, que é essa discussão que a gente já está tendo, e a gente vai analisar agora mais referencial teórico do justnaturalismo moderno e depois do justpositivismo. É por isso que tem algumas, aparentemente aqui tem algumas contradições entre o que os outros alunos estão perguntando e o que você está destacando aqui. Mas, eventualmente, isso pode acontecer? Isso o quê? Desculpa. Só do contrato individual amparado, lógico, pelo Estado, sobrepor o contrato social? Eu posso dizer que isso pode acontecer, mas
que significa dizer que isso pode acontecer? Então, a Janaína colocou aqui no chat. Então, o caso do canibalismo está de boa? Essa é uma pergunta interessante. Tá? Por isso que eu trouxe aquela questão do exemplo do canibalismo. A pessoa fez um contrato. O contrato ele trazia direitos e obrigações. Não havia uma lei que especificamente proibisse que esse contrato fosse feito. Mas existiam outras leis que estabeleciam proibições mais genéricas. Tá? Isto foi levado a julgamento na Alemanha. E os tribunais alemães condenaram as pessoas que participaram dessa relação jurídica, digamos assim. Foram condenadas criminalmente. O que isso significa? Significa que pessoas que fizeram isso foram condenadas pelo Estado. Isso significa que o contrato se sobrepõe ou não se sobrepõe? Essa pergunta não é relevante do ponto de vista da teoria do direito. Entendeu? E a gente não vai responder essa pergunta, porque ela não faz parte da teoria do direito. Ela faz parte de uma discussão, talvez, de filosofia moral. Né? Será que é moral fazer um contrato que se sobrepõe a outras normas? Mas, do ponto de vista da teoria do direito, essa não é uma questão que a gente vai abordar. Tá? Então, como eu mencionei, nesse exemplo concreto, a gente tem uma solução que, de certa forma, foi dada pelo direito positivo. Mas agora, se isso responde na perspectiva do direito natural, já não está claro. Deixa eu ver aqui o que mais, outras perguntas que o pessoal ficou. Acredito que não tem como o individual se sobrepor se precisa da validação do social, o João Victor falou. O Matheus comenta assim, no mundo ideal, sim, se as duas partes estão de boa com isso. Né? Agora, no mundo real, não, porque o Estado se dá o direito de interferir no que for acordado. Tá? Então, a gente já tem uma ideia aqui de que o Estado ele tem esse papel, né, de intervenção, mas isso, digamos, se refere à existência de um sistema jurídico particular e não a concepções teóricas gerais do direito. Então, eu concordo com o João, concordo com o Matheus, tá? Tem mais alguns comentários. Tá, que mais? Mais alguém tem uma questão em relação a isso? O que vocês acharam do exemplo do canibalismo? Tem uma história que é de um naufrágio que acaba, acho que é 4 pessoas, e aí entra em um contrato de que para eles sobreviverem durante umas semanas lá, precisaria que uma dessas pessoas fosse devorada. E aí, depois eles são resgatados, é baseado em um fato real, e é julgado, acho que é na Inglaterra, esse caso. E aí tiveram várias vertentes de decisões diferentes entre os juízes. Eu me lembrei muito disso. Isso, então tem um livro que é muito bom para introdução ao estudo do direito. Acho que o Paulo também vai gostar desse livro, serve para vocês, que chama O Caso dos Exploradores de Caverna. Que também é um caso hipotético, ficcional, mas ele é baseado em fatos reais. Né? Tanto o caso de pessoas que ficam de náufragos ou acidente de avião, coisas assim, né? Então, o que acontece em situações excepcionais? Tá? Então, procurem esse livro, que é bem curtinho e vale a pena para o estudo, introdução ao estudo do direito. Coloquei no chat ali também o caso, a referência a esse caso. Vocês podem procurar na internet, vocês vão encontrar várias matérias sobre esse caso na Alemanha. E o nome do livro, falando de novo aqui, é O Caso dos Exploradores de Cavernas. Tá bom? Não é difícil de encontrar também online. Tá? Então é isso, gente. Até semana que vem, tá?
Para a próxima semana, lê um material da aula, a gente vai falar sobre Rousseau, sobre a teoria da lei, tá, no direito natural. Isso vai nos preparar para enfrentar a discussão de direito positivo também. Tá? Marceli. Ô, professor, o senhor Oi. grava tanto essa aula quanto a que vem depois, da outra Isso, turma? exatamente. E eu estou O senhor postando poderia... todas as aulas no YouTube. É isso, pelo menos eu tinha visto que o senhor postou da semana passada da nossa turma. O senhor poderia disponibilizar da outra turma também? Sim, não sei se você navegou pelo canal do YouTube. Ali você encontra a aula da outra turma também. Sério? Ah, desculpa, obrigada. Tudo bem. Então, assim, já que está sendo isso mencionado, né, sugiro que vocês se inscrevam no canal. Não vejam só o link pela página do AVA, porque na outra turma tem outras perguntas, outras questões. Às vezes é bom vocês, já que querem fazer uma revisão do conteúdo, né, assistem essa aula, depois assistem a outra. Pode ser bacana. Tá? Outra Diga. coisa que eu queria perguntar ao senhor, porque assim, Uhum. acaba que nossas aulas, elas viram muito em relação às perguntas e às vezes a gente não toca tanto no livro. E aí eu Sim. fiquei em dúvida como seriam as provas, já que eu não tenho certeza como é que acontece na outra turma, entendeu? E a prova é a mesma para as duas. Sim, sim, sim. Quando a gente fala prova, a gente vai estar falando dos questionários, tá, e do verbete. Então, eu mencionei que o questionário ele vai ser baseado no seu estudo, na sua interpretação dos textos. Então, ele já está aberto. Você já o conferiu? Já eu vi que está aberto. Ainda não Então você realizei, mas eu vi. Então, você pode fazer o seguinte: você pode copiar as 5 questões que tem ali, começar a estudar, né, tentar responder com base nos textos, e na medida que sentir dificuldade, pode trazer algumas dessas questões para a aula. Só para entender, a metodologia do senhor é assim mesmo, não é isso? Aqui as aulas são debates sobre as nossas interpretações e a visão real do texto, é assim? Só para entender. Isso, porque a forma alternativa seria eu vir aqui e explicar para vocês o conteúdo dos textos, não é mesmo? Como as aulas que a gente talvez esteja mais acostumado no ensino médio ou em outras disciplinas, né? Mas, de fato, eu estou fazendo com uma metodologia diferente e foi uma escolha fazer isso. Tem os seus custos, eu acho que talvez vocês se sintam um pouco menos seguros nesse momento, tá, acerca do conhecimento que a gente está construindo aqui. Mas eu acho que no longo prazo será melhor para vocês. Mas aí é uma questão de confiança. Entendi, professor, obrigada. Tá bom? Tá bom. Então tá, gente. Não tem limites de tentativas. Vocês podem abrir lá e podem realizar o questionário. Tá bom? Então é isso. Até semana que vem. Confiram os outros vídeos no YouTube. Tem inclusive vídeos de outras aulas. E até a próxima.